Salve, galera! Tudo bem? Ó, venho aqui pra gente finalizar esse processo de formação de palavras. Bacana? Ó, no primeiro vídeo de processo, lembra lá, eu mostrei pra vocês a prefixar, a sufixar, o que que era uma derivação, mostrei o valor do prefixo, o valor do sufixo. Sofremos. Aí chegamos num processo mais legal, assim, né? Que era uma derivação imprópria, quando a palavra muda de contexto. A parasintética, né? Que necessita dos dois, do prefixo e do sufixo. E ainda a regressiva e deverbal, que era quando o verbo deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo abstrato. Ó, a gente viu todas essas que falam de uma derivação, né? Portanto, de um processo que uma palavra, um radical deriva. Uma palavra só. Agora a gente vê um negócio mais chique. Por quê? Porque agora são duas palavras. Elas podem ser justapostas, que é o que a gente vai ver, ou elas podem ser aglutinadas. Então vamos dar uma olhada para perceber como que duas palavras, quando juntadas, quando unidas, elas vão se comportar. Bacana? Se eu, por exemplo, pensar nesse processo que eu vou chamar não de derivação, mas de composição. Portanto, tem duas palavras aí. Esse processo de composição ele pode ser de justaposição. Ninguém perdeu elemento. Eu juntei uma palavra, ela ficou igual ela era. Eu juntei outra palavra, ela falou igual ela era. Por exemplo, se eu falar girassol. Ó, gira, sol. Ah, Vili, mas tem um S a mais. Ó, isso é só para dar fonologia, para só ser mais audível. Bacana? Mas ó, juntei a palavra gira, juntei a palavra sol. Ninguém perdeu elemento, as palavras são justapostas. Bacana? Eu ainda posso pensar em couve-flor. Couve uma palavra, flor outra palavra. Alguém perdeu elemento? Não. Elas foram colocadas justapostas, juntinhas. Bacana? Posso pensar em quinta-feira, em outras palavras para a gente ver. Quando a gente pensa ainda em palavras que perdem elemento, aí eu vou pensar nas palavras que se juntaram e alguém se perdeu. Quando eu, por exemplo, penso em planalto. Ó, planalto vem de plano, alto. Só que na junção a gente perde um elemento. Plano, alto. Eu tiro o planalto. Hidrelétrico, né? Ó, é a mesma coisa. Hidroelétrico. Aí eu junto, perco o e falo hidrelétrico. Bacana? Mais do que isso, ó, palavras que acho que a gente não imagina, né? Aguardente, acho que a gente já ouviu. Água mais ardente, aí vira aguardente, que é a cachaça. Se eu penso em embora, sabe o que significa embora, galera? Em boa hora. Quando a gente junta, fica embora. Né? Um argumento que vai trazer pra gente uma ideia nova. Quando eu penso nessa composição, eu penso em juntar. Aqui não perde elemento, não perdeu, justa posição. E aqui você junta e alguma coisa perdeu. Alguma coisa saiu fora. A gente aglutina, a gente amontoa. Então, composição que justapõe, que coloca juntinho, e a aglutinação que junta tanto que alguma coisa acaba extrapolando. Bacana? Pra gente fixar isso aí, vamos dar uma olhada num exemplo. Essa charge, né, ela caiu na UEM em 2007. Ó, o Lula era presidente do Brasil e o Bush era presidente dos Estados Unidos. Era um contexto que o Bush veio para cá, era o descobrimento do pré-sal, e ele veio para cá sabendo se ele ia levar ou não o pré-sal. Aí o Lula ele se coloca como chapeuzinho, né? E o Bush como o lobo mau, porque ia pegar o pré-sal do Brasil, né? Era aquela ideia do pré-sal ser nosso, do etanol, né? Essa descoberta do etanol e tal. Aí a UEM colocou uma charge legal, Universidade Estadual do Maringá. Chapelula e Lobush. Chapelula, chapéu mais Lula. Lobush, lobo mais Bush. Aí perguntava, né? Qual que é o processo de formação? Se eu junto e perco palavra, e perco, perdão, letra, perco fonema, se eu perdi alguma coisa, se houve perda, processo de aglutinação. Bacana? Bacana. E a segunda era pra gente explicar o momento histórico, né? Mais do que isso, caiu na PUC do Distrito Federal, quando falava na feira livre, no arrebadalzinho e os baloizinhos. Como é que essas palavras foram formadas? Primeira coisa que você tem que ver, ó, são duas palavras, portanto é composição. Feira livre, alguma coisa perdeu? Não. Composição, obviamente. Se eu falar arrebadalzinho, eu coloco o inho, então é derivação, porque é um radical só, sim? E se eu falo balõezinhos, é a mesma coisa. Lembra que o inho, ele tem um significado diferente, né? O significado de diminutivo. Bacana? É isso que a gente tinha que ver. Quando a gente fala em processo de formação de palavras, a gente fala na criação de neologismos, galera. E é super importante para o enriquecimento da língua. Lembra sempre, neologismo
novos logismos, novas palavras. Bacana? Valeu, galera. Obrigado.